Ok. Então, pessoal, bom dia a todos. Bem-vindos à segunda aula do curso de Introdução ao Modelo Cosmológico Padrão, com o professor Bruno Moraes. Tá? Hoje ele vai falar sobre cinemática e dinâmicas da cosmologia, né? As equações de Friedmann, começando as equações de Friedmann, e vai desenvolver a partir disso. Tá bom? Então, agradecer novamente a presença de todos, agradecer, Bruno, pela presença, pela aula. E é isso, está contigo aí. Fica à vontade. Ok. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez, Rafael, e para os organizadores também pelo convite. Obrigado a todos pela presença também, pelo interesse. Bom dia. Então, vamos começar, tá? Na aula passada, a gente saiu das bases da cosmologia, motivou, né, com a relatividade geral. Para isso, a gente revisitou um pouco da atividade restrita, para entender melhor a geometrização de certas ideias da lei física, né, e, sobretudo, a noção de espaço-tempo e de métrica do espaço-tempo. Né? E a gente terminou a aula chegando nas equações de Einstein e falando do princípio cosmológico, né, que é como a gente faz para, a partir da relatividade geral, chegar nas equações para o modelo cosmológico. Então, a gente supõe que o universo é aproximadamente homogêneo isotrópico. Isso implica uma forma da métrica da métrica do espaço-tempo, né? E aí, uma vez que a gente tem essa forma da métrica, a gente pode tentar deduzir o tensor de Einstein, né? E aí a questão agora é que, bom, na equação de Einstein a gente tem o lado direito, que é aquele termo do tensor momento-energia, que a gente definiu também na aula passada, que diz qual é o conteúdo, como é que é o comportamento de um conteúdo de matéria, energia, momento e energia no universo, né? Isso é uma generalização do conceito newtoniano de fluxos de momentos através de diferentes superfícies, né? Então, isso é generalizado porque você agora tem essa integração entre momento e energia, né? Por conta do espaço-tempo e da nova geometria Minkowski, né? No espaço-tempo de Friedmann-Robertson-Walker, qualquer tipo de matéria vai precisar se comportar aproximadamente como um fluido perfeito, se você supõe homogeneidade de isotropia, né? Que é a suposição dessa métrica. Porque, assim, é meio intuitivo você entender isso. Se você tiver um fluxo de calor numa certa direção, você não consegue... você pode dizer qual é essa direção, né? Você definir uma direção. Se tiver um cisalhamento, um movimento de rotação, uma tensão ortogonal, você está quebrando isotropia, homogeneidade, né? Então, no fundo, tudo que você pode ter, se você dá um referencial do fluido, se o fluido está em repouso, né, nesse universo de expansão, né? Tudo que você pode ter é um tensor momento-energia que é diagonal. Ele é um tensor momento-energia, ali está a forma em termos dos tensores, coordenados com a métrica, com a velocidade. Tá? A gente não precisa entrar nesses detalhes, o que importa mais é a última equação aqui de baixo, que são a representação matricial desse tensor nas coordenadas, digamos aqui, cartesianas, por exemplo. Tá? Então, vocês veem que esse tensor, o que você pode ter é que uma das componentes dele vai ser uma densidade de energia, tá? E aqui nessa fórmula está com c quadrado igual a 1, a velocidade da luz igual a 1, é uma renormalização. Em outras formas, não vai estar. Tá? Eu não tomei nenhum cuidado com isso, então vocês vão ver inconsistências, vai ter lugar que aparece um c quadrado, vai ter lugar que não aparece. Tá? Peço desculpas, eu realmente fui pegando as fórmulas de diferentes lugares, então é importante avisar, porque é uma convenção muito padrão de renormalizar tudo pela velocidade da luz, a velocidade da luz seja igual a 1, né? E eu não fui consistente com isso, então tá uma bagunça, só para vocês ficarem avisados, tá? Mas, essencialmente, a quantidade que está ali é uma densidade de energia, né? Que ele ali é uma densidade de matéria, é uma massa por volume, digamos assim, uma densidade de massa, né? Então, na hora que você multiplica por c quadrado, isso é uma densidade de energia. E os outros termos da diagonal são a pressão. E a pressão justamente tem que ser isotrópica. Se você tiver uma pressão que não é homogênea isotrópica, você poderia definir uma direção, né? Ou um ponto de espaço. Então, você precisa que ela seja homogênea isotrópica. Uma maneira de você ter isso é uma pressão diagonal. Então, em cada ponto do espaço, você tem uma pressão, seja para dentro ou para fora, né? Mas em todas as direções e em todos os pontos igual. Tá? Então, a partir do momento que a gente usa o princípio cosmológico também para limitar
qual pode ser a forma do tipo de conteúdo, de momento de energia, de fluido que vai ter no universo, né, que vai ser um fluido perfeito, a gente consegue agora resolver as equações de Einstein. Né? A gente tem o lado esquerdo, a gente tem o lado direito. Tá? Então, isso é um exercício calculatório, no fundo, a partir do momento que você definiu as hipóteses, definiu a equação, abrir as contas. As equações, tem várias, já não são todas independentes. Tá? O que importa, em particular, é a equação de ordem zero. Então, se você pegar a componente 0, 0, né, são 16 equações, os tensores são simétricos, né, então, na verdade, são 10, e aí tem, justamente por causa desses princípios de simetria, você tem, no fundo, só duas equações independentes. Tá? A componente 0, 0, ela dá essa equação que é provavelmente a mais importante da cosmologia, que é essa equação de Friedmann. Então, a gente fala das equações de Friedmann, mas a gente também fala da equação de Friedmann, que é essa aqui da esquerda. Tá? Então, ela te dá a derivada primeira ao quadrado do fator de escala, vai ser igual à densidade do fluido perfeito, aqui por enquanto a gente está considerando um fluido só, né? Menos um termo ali que é proporcional à curvatura. Então, se o seu espaço é plano, aquele Kzinho ali é igual a zero, esse termo não existe aí. Então, o que está dizendo é que a evolução do seu fator de escala não vai depender só da densidade de energia dos fluidos, ela vai depender também da curvatura do seu espaço, né? Do seu espaço, das suas coordenadas espaciais, né? O espaço-tempo, o espaço, ele pode ser curvo, né? Aquela curvatura constante pelos princípios de simetria. Né? Então, se ele é curvo ou não, e dependendo da curvatura dele, isso vai influenciar a dinâmica do seu fator de escala, né? E isso está, obviamente, tudo está acoplado. Então, o fator de escala, o grau de curvatura, as densidades de energia dentro dos fluidos que estão dentro do universo, tudo isso está acoplado junto, né? Eu acho que essas coisas dependem umas das outras e estão conectadas por essa equação de Friedmann. Tá? Em particular, a gente escreve a equação dessa forma, a gente joga aquele A quadrado ali para baixo, né? E esse termo a gente define como uma função. Essa função é função de Hubble, o parâmetro de Hubble que a gente chama. E, em particular, o valor dela hoje é o famoso H0, né? Que é o que a gente chama de constante de Hubble e que é um dos números principais, mais importantes da cosmologia que a gente mede, né? Foi o que o Hubble mediu também originalmente. E aí tem toda uma... Tem até toda uma polêmica atual com discrepâncias na medida dessa quantidade. Ela tem uma interpretação física e a gente vai falar um pouquinho mais dela aqui daqui a alguns slides. Tá? A equação aqui da direita, ela é uma equação que agora relaciona a pressão também. Ela inclui a pressão. A primeira só inclui a densidade. Você aqui tem a pressão também. Na verdade, o mais fácil de tirar é você tirar o traço ali das componentes espaciais. Tá? E, no fundo, ela vai te definir então, a derivada segunda do fator de escala, a aceleração. Tá? Mas, na prática, a gente acaba não usando muito ela. A gente até usa qualitativamente em outro momento, mas uma coisa que a gente costuma fazer mais é que, se você combinar essas duas equações, você obtém uma equação de continuidade relativística para o fluido ideal que você definiu. Tá? Isso é equivalente àquelas equações de continuidade newtoniana de fluidos, né? Isso aqui é a equação de continuidade para o fluido ideal perfeito que a gente definiu nesse universo, tá? E você vê então que ele te dá essa evolução da densidade em termos da pressão, mas também do fator de escala, né? Da função de Hubble. Tá? E o que a gente faz é que essa equação ela também pode ser deduzida da divergência do tensor momento-energia. Então, você não necessariamente precisa das equações de Friedmann para deduzir essa equação. Tá? Então, na verdade, você tem essas três equações, só que só duas delas são independentes. Como só duas são independentes, você pode escolher com quais você trabalha. Em geral, a gente trabalha com a equação de Friedmann e com a equação de continuidade. E a gente não usa muito a equação de aceleração. É mais assim que se trabalha em cosmologia. Tá? Só que aí você tem uma questão. Você tem o fator de escala, que você quer, que é uma função que você quer definir. Você tem a densidade de um fluido que você quer definir. E a pressão. Né? E você não relacionou a pressão com a densidade. Tá? Então, para completar esse sistema, na verdade, você precisa de uma equação a mais. Né? Você precisa de uma equação de estado do fluido. Tá? Então, é uma equação de como a pressão depende da densidade, depende da entropia. Tá?
E essas equações de estado elas podem ser muito complexas, podem ser não lineares, podem ser muito complicadas em geral. Tá? Tem vários exemplos em outras áreas da física, ou mesmo em astrofísica, né, equações de estado de estrelas, em que essas relações vão ser bem mais complicadas. Mas em cosmologia, a gente está tratando, em geral, de fluidos diluídos, né, que estão num regime meio gasoso, digamos assim, mesmo se for poeira, né, mesmo se for matéria ou radiação, são regimes muito diluídos. E aí, nesse caso, as equações são bastante simples. Você pode relacionar, e aí isso é uma coisa que você pode deduzir de termodinâmica do equilíbrio, tá? Você pode relacionar a pressão com uma constante multiplicando a densidade de energia. Tá? E a gente vai ver que os principais fluidos que a gente considera que existem no universo têm valores específicos desse W, tá? Relativamente simples. E esse W acaba sendo uma variável que às vezes a gente deixa livre, né? Essa equação de estado. Dado um fluido hipotético, né? O fluido geral, digamos assim, desse fluido diluído é perfeito, como é que as quantidades vão depender desse W, né? Então, com isso a gente junta as equações básicas da cosmologia, tá? Para cinemática e dinâmica cosmológica. Por enquanto a gente não vai falar ainda das questões do universo térmico, né? Dos componentes dentro do universo, dos desvios de equilíbrio. A gente está falando de como resolver, supondo os fluidos ideais, né? Que são a fonte das equações de Einstein. Supondo um princípio cosmológico e uma métrica homogênea isotrópica, vamos resolver as equações. E aí, resolvendo as equações, qual é a dinâmica do universo e qual é o comportamento de observadores dentro desse universo. Tá? Então, são esses os próximos objetivos. A parte de cinemática, a gente descrever o comportamento, como eu acabei de falar, de observadores dentro desse universo. E a dinâmica é resolver essas equações, esse sistema de equações aqui, para casos particulares, tá? Escolhas específicas de fluidos, escolhas específicas de curvatura, estudar essas soluções e comparar os resultados com o universo real. Tá? Então, com isso, a gente consegue já dizer muitíssima coisa sobre o universo. Tá? E o objetivo da aula de hoje, então, é a gente explorar as consequências dessas equações. Tá? Notem que eu não falei aqui das equações de geodésica, dos movimentos em linha reta. Né? Em relatividade geral, super importante, eu meio que desviei disso, tá? Você falar de geodésicas. Com a métrica, você consegue calcular o que são os caminhos de menor distância, né? Quais são os caminhos que mantêm vetores tangentes paralelos, né? E são generalizações das linhas retas, e são os caminhos que qualquer observador vai seguir se ele está só sentindo a gravidade, né? Só sentindo o efeito geométrico da gravidade. Então, são os caminhos, né, as generalizações, entre aspas, de movimentos inerciais para o caso em que se vê gravidade. Tá? Eu fugi um pouco disso porque, né, nas aplicações mais básicas de cosmologia, você não precisa resolver a equação da geodésica. Só resolvendo ali a métrica e olhando intervalos entre eventos com a métrica, você já consegue tirar muito comportamento de observadores em movimento dentro do espaço-tempo, do espaço de Friedman, né, do nosso universo. Então, você consegue meio que desviar e fugir um pouco de usar essas ideias de relatividade geral. Né? Até por isso eu falei que era mais importante, de certa forma, em alguns aspectos, era mais importante a relatividade restrita até do que a relatividade geral, né, para algumas dessas análises. Tá? Então é isso. Dúvidas até aqui? Tá. Só, eu acabei de lembrar, enquanto estava esperando vocês perguntarem, que para quem não viu, na Classroom eu coloquei referências, eu coloquei os slides da aula de ontem, né? Eu coloquei também uma bibliografia curta, eu vou editando a bibliografia conforme eu for pensando em mais referências, tá? Acho que algumas referências básicas que são complementares, são as que seguem mais de perto a lógica do curso que eu estou dando, então se entre as aulas vocês quiserem dar uma estudada adicional, dar uma olhada para ajudar a entender o que está rolando, né? Vocês podem seguir aquela bibliografia ali, tá? É a que mais se aproxima do tom das aulas que eu estou dando, tá?
Então, tudo bem. Vamos falar, então, primeiro de cinemática. Tá? Nessa parte de cinemática, a gente vai focar bastante na cara da métrica. A gente vai falar menos das equações de Friedman. Tá? Então, o primeiro ponto, que é meio técnico, mas eu vou só falar bem rapidinho, é que você tem uma redundância ali na descrição da métrica. Tá? Se você pegar e transformar o R, o A, o Rzinho, o A e o Rzão por uma constante lambda, tá? A métrica tem a mesma cara, esses termos se cancelam. Você olha ali na equação azul, né, se você botar o lambda ali, vai dar um lambda quadrado ali fora, aí você tem o dr quadrado ali, que vai dar um lambda quadrado dividindo, que vai cortar com ele. No termo angular ali também tem o r quadrado, então vai dar um lambda quadrado que corta com o primeiro, e ali embaixo aquela razão, Rzinho sobre Rzão, se eles tiverem aquele mesmo lambda ali, corta também, né? Então, você tem uma redundância coordenada, né? Você pode fazer uma mudança de coordenadas na métrica, e essa mudança ela não muda a cara, né, de nada, de absolutamente nada. Tá? E assim, isso é uma tecnicalidade, mas é interessante porque a gente usa isso muito. A gente usa isso pelo segundo fato aí que está no meio do slide, que é que a gente usa essa transformação para normalizar o fator de escala no presente. Tá? Então, em muitos pontos que a gente vai fazer é que a gente vai multiplicar e dividir para tudo que é lado por A0. Então, cada vez que vocês virem um A daqui para frente, tá? Pensem sempre que o A hoje é igual a 1. E o A para o passado é menor. E que o A não tem unidade, tá? Ele é um escalar adimensional, as unidades estão nas outras quantidades aí das equações. E que muitas vezes o que você está vendo, na verdade, é A sobre A0 e não A puro. Tá? Um exemplo clássico vai ser o exemplo de redshift, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então, é só esse ponto rápido para enfatizar, tá? Esse lance do A. Então, a primeira coisa aqui, importante com a métrica, é essa distinção agora. Eu falei um pouco dela quando eu introduzi a métrica de Friedman, né? Mas essa distinção entre coordenadas comóveis e coordenadas físicas, tá, nesse espaço, e aí analisar velocidades de observadores dentro desse universo, né, que estejam se movendo. Tá? Então, as coordenadas espaciais aí da métrica, naquelas duas formulações, pode ser r θ φ ou xi θ φ, elas são chamadas de coordenadas comóveis. Tá? Elas definem coordenadas espaciais no grid. Tá? É o que mais se aproxima do que a gente pensa de maneira euclidiana. Né? Você tem um grid de coordenadas e aí cada ponto tem uma etiqueta. Né? Tá aqui o valor de R, o valor de θ, o valor de X, Y, Z. Só que o universo está expandindo. Aquela métrica ali é uma métrica dinâmica, né? E toda essa parte espacial está multiplicada pelo fator de escala. Tá? Então, o fator de escala, nessas unidades que a gente agora renormalizou, ele é um número, né, uma constante adimensional, uma função adimensional, mas que enche, né, expande ou contrai esse grid de coordenadas comóveis. Né? Então, se você calcular a distância física, tá, que muitas vezes é chamada de distância própria, entre dois eventos, dois observadores, tá, digamos que você pegue um tempo coordenado constante, essa distância ela é dada por essa equação aqui. Tá? Ela inclui o A, ela não é só a distância comóvel. Tá? Você tem a distância comóvel multiplicada pelo fator de escala. Tá? Então, isso aqui, se a gente voltar ali para a equação da métrica, o que isso está fazendo é o seguinte: supõe um tempo coordenado constante, né? Eu falei aqui, separação espacial num tempo coordenado constante. Então, pega a métrica e esse termo dt2 aqui, C2 dt2, aqui embaixo, né? Você considera que ele é zero, tá? Você está considerando que está no mesmo tempo coordenado, tá? E você supõe que você pode fazer uma rotação do seu sistema de coordenadas, isso, bom, é também super intuitivo da física newtoniana, né? Fazer uma rotação do sistema de coordenadas para que a separação entre os dois pontos esteja só na direção radial, certo? Então, agora você tem que a distância, o intervalo invariante de S2, que é uma distância que tem significado físico, né? Essa distância ao quadrado, ela é A ao quadrado vezes o termo radial ali.
né? Só esse termo radial. Então, na hora que você tira a raiz quadrada disso e você integra, né, você não tem só ali o termo multiplicando a coordenada radial, que seria esse termo aqui dentro das chaves, né? O primeiro termo das chaves. Você tem o A ali na frente também, né? Tem um A ali na frente também. E esse A, ele sai da integral, porque ele não está em coordenadas radiais, mas ele é uma distância, ele faz parte da definição da distância, né? Então, você tem essa diferença entre a distância comóvel, a distância no grid, né? A distância coordenada no grid espacial, e a distância física, que é o que a gente mede, tá? E aí essa distância, isso dá tem um efeito fundamental, que é quando você vai calcular a velocidade de um observador, por exemplo, comparado a uma origem, né? Você está querendo ver a velocidade de separação. Essa velocidade física, ela vai ser derivada no tempo coordenado dessa distância física, né? Que eu mudei de D para R, está em consciente de notação, mas é a mesma coisa. E na hora que você faz essa derivada temporal, agora ela vai depender do A também, né? Então você tem, pela regra do produto, você vai ter dois termos, né? Você vai ter um termo que é a velocidade, como a gente entende, o dr e dt, mas agora com um A ali do lado de fora, né? Então você tem a velocidade no grid coordenado, mas você também tem o fator de escala da expansão, né? E aí você tem o segundo termo, que tem a derivada primeira tem o A ponto. E aí, se você multiplica e divide por A, você tem o H ali, que é o parâmetro de Hubble, tá? Então, você tem duas velocidades. Se o objeto está se movendo cosmologicamente, você tem duas velocidades, né? A velocidade peculiar, ela descreve o movimento inerente do objeto, tá? Então, se a gente voltar... Tá na minha outra apresentação, eu acho, né? Se a gente pensar de novo naquele grid de coordenadas comóveis, a velocidade peculiar é a velocidade mais intuitiva que a gente imagina, né? De um observador viajando ali, se propagando no espaço ali, né? Só que mesmo se a velocidade peculiar é zero, o observador ele não tem uma velocidade nula. Ele tem esse outro termo, que é uma velocidade devido à expansão cosmológica, né? Então, naturalmente, se o universo está se expandindo, observadores que estejam em repouso no sistema coordenado, nas coordenadas comóveis, eles estão se expandindo com uma velocidade, né? Se afastando com uma dada velocidade uns dos outros. Tá? E quando essa velocidade é zero, a gente diz, então, que o objeto está seguindo o Hubble Flow. A gente chama o fluxo de Hubble. Tá? É um jargão que eu acho muito útil, muito intuitivo, né? Que você tem duas componentes aí que se somam. Uma tem a ver com a expansão cosmológica e a outra tem a ver com os movimentos naturais mesmo que você vai querer fazer, né? Que seja um carro passando ali na rua, seja um jato explodindo de uma galáxia. Você tem velocidades acontecendo, né? Os objetos não estão todos parados, cravados no grid cosmológico, mas essas coisas se compõem, né? Elas se somam. Tá? E aí, para dar uma interpretação em valores típicos, tá? Uma velocidade peculiar típica de galáxias é da ordem de algumas centenas de quilômetros por segundo. Tá? E o valor atual do parâmetro de Hubble, então aquele valor da função de Hubble, né? Essa função H mais hoje, ou seja, nesse exato instante, né? Ele é 70 km por segundo por megaparsec. Tá? Essa unidade aqui é um pouco engraçada. Tá? Vocês podem ignorar o que eu escrevi ali. É uma convenção padrão você botar um Hzinho ali. Isso pode ser útil quando a gente falar de observações. Tá? Você multiplicar por 100. Como tinha muita incerteza nesse número, até um passado bem recente, você multiplicava por 100 e aí deixava esse número como um parâmetro livre que fica ali na faixa de entre 0,5 e 1, né, digamos assim. E hoje em dia a gente sabe ele com mais precisão, mas isso importa menos. Tá? Agora, o que é mais misterioso aqui um pouco são essas unidades, né? Que unidades são essas? Meio estranho isso, né? Quilômetro por segundo por megaparsec. Então, bom, em primeiro lugar, vocês sabem o que é megaparsec? Pô, confesso que eu não me lembro, não. Tá. Nem ideia. Tá, então tudo bem. Isso é uma unidade de distância astronômica, tá?
a gente tem um problema muito sério quando a gente vai medir distâncias, né, em escala astronômica. A gente não tem como a gente não tem como botar uma régua no chão e sair medindo daqui até um ponto arbitrário lá longe, né? Então, a gente tem que inventar maneiras criativas de medir distâncias, tá? Isso, aliás, é um tema muito comum em cosmologia. A gente vai falar de várias maneiras de medir distância, tá? Uma das primeiras maneiras de medir distância é a seguinte. Se você tem um objeto objetos muito distantes, tá? Tipo estrelas muito longe, galáxias muito longe, e objetos próximos, assim, superpostos, tá? E você oscila a sua posição, você está aqui, e aí sem se aproximar ou afastar, você anda um pouco para o lado, e aí depois você anda de volta, né? Conforme você anda nessa direção aqui, a posição relativa do que está mais perto, ela muda com relação ao que está lá atrás, né? Porque você muda o ângulo da sua linha divisada. Tá? A gente está rodando em torno do Sol. Então, a gente tem aqui um tamanho de uma unidade astronômica, né, 2 unidades astronômicas. Agora, astrônomos que me perdoem, sem a anotação em cima, eu esqueço se a unidade astronômica é o diâmetro da órbita da Terra ou se é o raio da órbita da Terra com relação ao Sol, né? Mas a gente está rodando, e aí a cada 6 meses a gente está numa ponta ou na outra, né? Então, estrelas relativamente próximas, a gente consegue ver elas mexerem no céu. Tá? Eu estou tendo que improvisar isso aqui agora, eu tinha um slide disso na aula mais comprida que eu dei, eu cortei para esse nosso curso aqui. Teria sido mais fácil se eu tivesse guardado, não pensei que eu ia precisar. Então, o parsec, ele é uma unidade de distância que te diz o seguinte: dado o tamanho da nossa órbita aqui em torno do Sol, e se um objeto se move 1 segundo de arco quando eu passo de um lado para o outro, qual é a distância desse objeto? Tá? Essa distância é um parsec. Tá? Então, isso é uma definição de distância, que nem tem 1 quilômetro, 1 metro, sei lá, 1 milha, né? Um parsec é a distância que o objeto está da gente, tal que entre a gente andar 6 meses, né, de um lado do Sol para o outro lado do Sol, a posição relativa no céu muda em 1 segundo de arco. Tá? Então, se isso aqui é uma unidade de distância, então o megaparsec é 1 milhão de parsecs, tá? Só para dar uma ideia de escala, mais ou menos, a Via Láctea inteira, ela na direção do disco, ela tem algumas centenas de quiloparsecs, se eu não me engano. E aglomerados de galáxias típicos tem na faixa de alguns megaparsecs, 5, 10 megaparsec, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do tamanho do aglomerado, tá? Para dar mais ou menos a ideia de escala. Então, voltando aqui, o ponto é que esse H0 ele é um A ponto sobre A, né? Então, ele tem uma unidade de tempo, uma dimensão de tempo a menos 1 sobre tempo. Tá? Ali naquelas unidades, você vê, então, que o quilômetro é distância, o segundo a menos 1 é tempo, o megaparsec menos 1 é distância também. Então, no fundo, você está cortando distância por distância e está sobrando ali um tempo a menos 1, né? Se você quiser deixar em tempo mesmo, você tem que fazer a conversão de megaparsec para quilômetro, corta aqui, corta ali, né? Então, essa unidade é meio engraçada porque ela tem 2 distâncias, uma distância em cima e uma distância embaixo, que ela não corta, né? Mas por que ela é escrita assim? Ela é escrita assim porque isso permite uma interpretação intuitiva relativa à expansão do universo, tá? A interpretação é a seguinte, essa que está escrita aqui. Tá? Se uma galáxia tiver a uma distância de 1 megaparsec da gente, a velocidade de recessão cosmológica dela com relação a nós é de 70 km por segundo. Tá? Se essa galáxia tiver a 2 megaparsec, a velocidade de recessão dela com relação a gente devido à expansão do universo, do grid cosmológico, é 140 km por segundo. E por aí vai. Então, essa maneira de escrever dá para a gente imediatamente uma visão intuitiva de quão rápido as coisas estão se afastando da gente, dado quão distante elas estão. Tá? E em distâncias próximas, vocês veem ali pela escala de velocidades peculiares que eu dei ali, 400 km por segundo, em distâncias próximas, são essas velocidades que dominam. A gente não sente a expansão cosmológica, né? Eu estou aqui sentado, eu não sinto que o meu computador está expandindo cosmologicamente de mim, mas ele está. Mas eu não sinto, porque a velocidade é ridiculamente pequena. É ridiculamente pequena. Entendeu? Mas quanto mais a gente vai se afastando,
mais a velocidade de expansão cosmológica vai dominando, vai ficando relativamente mais importante comparado às velocidades da gente, né, das galáxias, dos observadores no grid cosmóvel. Tá? Para distâncias de ordem de 5 megaparsec maiores, o Hubble Flow domina. Tá? Isso que eu acabei de descrever para vocês é exatamente a lei de Hubble. Tá? Em escalas pequenas, a gente vai ver soluções dinâmicas e tudo mais, mas em escalas curtas, você tem uma relação direta, linear, entre a distância que o objeto está da gente, tá? E a velocidade de recessão dele. Tá? E foi isso que o Hubble mediu. Tá? Então, se você ignora velocidades peculiares, tá? E você aproxima o parâmetro de Hubble como uma constante, né, um H0, né, e para distâncias pequenas isso é uma boa aproximação, isso é uma expansão de Taylor de algumas das soluções cosmológicas, tá? Você obtém a lei de Hubble. Tá? E é isso que esse gráfico mostra aqui. Você vê no eixo Y a velocidade de recessão, no eixo X a distância a que o objeto está da gente. Tá? E aí a medida desse coeficiente dá a constante Hubble. Tá? Vocês verem que a medida em 1929 ela ia só pertinho, a 2 megaparsec, super próxima. Ela tem muito ruído. Inclusive, a medida estava errada, estava super errada. Tá? Ela era medida justamente da ordem de 500 km por segundo por megaparsec. Dá para ver, aliás, aqui, né? 1.500 aqui, é mais ou menos o que o Hubble mediu. E está totalmente errada. Está tipo, quase 10 vezes maior do que a medida de 70, que é a medida atual. Né? E aí você vê de 96, aqui na figura direita, que essa medida agora vai muito mais longe, vocês veem, é uma distância de 500 megaparsec, né? Uma velocidade de recessão de 30 mil km por segundo, e com muito menos ruído. Tá? Então, isso é um dos primeiros resultados fundamentais, na verdade, o primeiro resultado experimental fundamental da cosmologia. Né? Foi essa medida, em 1929, que cimentou esses primeiras equações de Friedman, esse modelo, né, do universo, como aproximadamente homogeneizotrópico e com fluidos ideais, com equação de estado, etc, etc. Tá? Então, tudo bem? Perguntas até aqui? Tá, então vamos lá. Um dos desafios tecnológicos, né, do Hubble, o desafio tem dois desafios, um é medir velocidade e outro é medir distância, né? Isso não foi, ele usou resultados muito que foram os pioneiros para medir distâncias, que você precisa calibrar essas medidas de distâncias com objetos astronômicos regulares, então foi a Henrietta Leavitt que fez isso na década de 10 com estrelas variáveis Cefeidas. Eu não sei quanto eu vou falar disso aqui, se a gente vai ter tempo ou não, ao longo da semana, talvez na quinta aula, não sei. E a outra questão é como de velocidade. Isso você mede com redshifts, tá? Então, isso aqui é a transição perfeita para a gente falar de desvio vermelho, de redshifts. Tá? Que é essencialmente o efeito Doppler, tá? No fundo, a gente está falando de efeito Doppler. Mas não do efeito Doppler que vocês conhecem até agora. A gente tem o efeito Doppler newtoniano, a gente tem o efeito Doppler relatividade restrita e tem o efeito Doppler de cosmologia. Aí são diferentes. Então, aqui o que a gente vai falar pela primeira vez é de redshifts cosmológicos. Tá? Então, toda informação que a gente obtém do universo, a parte legal de cinemática é que a gente tem que pensar muito fisicamente. Tá? Muito, assim, fechar os olhos e pensar o que a gente está vendo, o que a gente está olhando. Toda informação que a gente obtém do nosso universo, ela chega através de sinais luminosos. Recentemente, ondas gravitacionais. A gente, pela primeira vez agora em 2015, se eu me lembro bem a data, a gente mediu
diretamente ondas gravitacionais vindo de colisões de estrelas de nêutrons, buracos negros, né, no universo. Né? Isso é uma revolução, aliás, na astrofísica, na cosmologia, tá? Que está em andamento, está começando. Né? Na verdade, a gente mede não só sinais luminosos, a gente mede neutrinos também. Né? Então, você tem telescópios de neutrinos, a gente está medindo recentemente também. Né? Então, na verdade, falar só de sinais luminosos é um pouquinho limitante, mas como neutrinos são aproximadamente sem massa, é parecido. Tá? Esses sinais todos se propagam pela velocidade da luz. Para a gente, então, poder interpretar o que a gente está medindo, a gente quer saber como os sinais luminosos se propagam no universo. Né? E aí a gente vai, de novo, apelar para a métrica. Tá? A gente vai pegar a métrica ali, de Friedmann-Robertson-Walker, e, de novo, alinhar, fazer uma rotação para alinhar com a direção. Digamos que a gente está recebendo um sinal luminoso aqui na direção da linha divisada, tá? Então, a gente vai alinhar ali para... E aí, então, o dθ e o dφ entre os eventos, né? O evento de emissão e o evento de recepção, as coordenadas angulares são zero. Então, você tem entre esses dois eventos, você tem uma separação espaço-temporal, né? Tem a distância radial entre esses eventos, coordenada, mas também tem uma distância temporal, porque o tempo passou entre o sinal ser emitido e a gente receber, passou o tempo. Né? Então, a distância, supondo que tanto o emissor quanto o receptor estão no Hubble Flow, não tem velocidades peculiares, você tem esse dr fixo, né? Mas o dt passou. Então, o intervalo espaço-temporal ele não ele não é trivial, e ainda por cima tem um fator A ali, um fator de escala, né, inflando a distância. Né? Então, a distância coordenada, a distância no grid comóvel pode ser a mesma, mas ele está inflando. Tá? E aí, como a gente sabe que sinais luminosos são intervalos de tipo nulo, a gente definiu isso na aula passada, isso implica que você pode manipular essa equação e você tem uma relação direta entre o intervalo, a parte temporal, né, o intervalo temporal e o intervalo espacial. Então, se você quer saber a distância total, você integra essa relação. Tá? E aí a gente vai integrar essa relação da seguinte maneira. Tá? Um efeito Doppler ele tem a ver com o comprimento de onda de um sinal. Né? E um comprimento de onda você tem... na verdade, você está comparando dois pontos. Né? Você está comparando um período, uma frequência. Tá? Então, vamos começar falando do evento de emissão e recepção. São dois eventos. Tá? Um de emissão e de recepção. De uma crista da onda. Tá? Então, quando uma crista da onda, de uma onda de sinal luminoso é emitida e quando ela é observada. Tá? Então, a gente integra do tempo emitido, coordenada emitida, ao tempo observado. A observação é feita aqui, né? A gente é zero e ele é emitido de uma distância r. Tá? Essa integral aqui da direita é fácil, dá o r, o a eu passei para o outro lado e tem essa integral aqui. Aí vamos supor que tem uma crista seguinte. Tá? E não vamos supor que o comprimento de onda é o mesmo. Tá? Vamos chamar o comprimento de onda diferente. O comprimento de onda emitido e o comprimento de onda observado. Tá? Então, essa crista seguinte, o tempo de emissão dela comparado ao tempo da primeira crista tem esse lambda E sobre C a mais. E o tempo observado tem o lambda O sobre C a mais também. Mas a distância comóvel ainda é a mesma. Tá? A distância comóvel ainda é a mesma. E a gente supõe que o A ele não mudou muito ao longo desse tempo, tá? Que a frequência do sinal é muito, muito menor do que a variação do fator de escala. Tá? Não tinha que falar isso no próximo slide, mas tudo bem. O ponto importante entre essas duas equações é que o lado direito é igual. Se você está no grid comóvel, você não se moveu, o R é o mesmo. Então, você pode igualar os dois lados esquerdos. Tá? Você pode igualar as integrais e desenvolver os termos. Tá? Aqui eu só abri a continha para ficar de exemplo para vocês, a gente não precisa destrinchar todos os detalhes, mas é bom, é uma conta relativamente simples. Na verdade, é uma conta bem simples e que ilustra bem as ideias aí por trás. Tá? O resultado da conta, eu vou falar o resultado antes de mostrar a conta, eu vou falar o resultado e mostrar a conta,
é que a razão entre esses comprimentos de onda, λ0 e λe, ele é igual à razão dos fatores de escala no tempo de emissão e tempo de observação. Tá? Então, o que a gente faz aqui é que a gente pega essa integral da esquerda e aí faz só, ela quebra nos diferentes termos de limites, né? Então, quebra em 4 intervalos, do T0 mais λ0 ao T0, do T0 ao TE, do TE ao TE mais λe, e a gente inverte um dos limites de integração. Tá? Então, é só abrir essa integral. E aí você vê que o segundo termo do lado esquerdo, ele corta ali com o termo do lado direito. Tá? E aí você joga outro termo para o outro lado, e aí você tem agora o mesmo termo temporal, um em termos do tempo emitido e do comprimento de onda emitido, e outro em termos do tempo observado e do comprimento de onda observado. Aí entra aquela suposição que eu falei no slide anterior, que o A não varia, ele é aproximadamente constante nesse intervalo, tanto do lambda emitido quanto do lambda sobre C, lambda emitido sobre C, quanto do lambda observado sobre C. Tá? Então, a frequência, né, o período, perdão, é muito, muito, muito rápido comparado com a dinâmica cósmica. Então, você pode tirar o A da integral, tá? Para um valor específico. Então, você vai ter o A de TE e o A de T0. E aí você faz essa integral simples, corta, 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 e você tem essa relação que eu acabei de falar. A razão entre os comprimentos de onda emitido e observado, ela é proporcional à razão do fator de escala no universo entre o momento de emissão e o momento de recepção. E aí, lembrando aquele lance ali que o A hoje é 1, e definindo a mudança relativa, né? Então, se os comprimentos são iguais, o Z é igual a 0, e se os comprimentos são diferentes, o Z pode ser negativo ou positivo. Se ele for positivo, o comprimento de onda observado é maior do que o comprimento emitido, e se ele for negativo, o comprimento de onda observado é menor do que o comprimento emitido. E esse Z é o redshift cosmológico. Tá? Então, a interpretação intuitiva disso tudo, tá? Se vocês olharem essa figura, é a seguinte: você tem o observador A e o observador B. Né? E o observador A, no momento de emissão, está emitindo um sinal luminoso que o observador B vai receber. Tá? Então, essa passagem aqui de cima para baixo. Tá? Nesse período, entre ele emitir e o B receber, o universo expande. Tá? E essa expansão, a razão dos comprimentos de onda emitido e recebido, vai ser igual à razão desse fator de escala emitido, observado e emitido. Tá? Aqui nessa figura, só esse que ele chamou de R, é uma anotação, infelizmente, do livro que eu tirei, que é o do Lamborn, aliás, que eu botei lá na bibliografia. Esse R, na verdade, ele chamou A de R, né? Mas isso é o A. Tá? Então, acho que essa figura ilustra super, super bem o que está acontecendo. Os observadores estão parados, eles estão parados aqui no grid comóvel, e o grid comóvel está inchando, né? Tá inflando, está crescendo. E tem o sinal, ele estica, né? O comprimento de onda estica, em função do grid esticando também. Tá? E aí vocês notem o quanto isso é diferente do efeito Doppler de velocidade restrita, né? Porque o efeito tradicional Doppler, ele depende da velocidade relativa entre a fonte e o observador. Então, ele depende da derivada, da velocidade do observador num dado ponto, né? E o redshift cosmológico, ele não depende disso, desse A ponto, né? Ele não depende da variação do fator de escala no momento da emissão, e nem da variação do fator de escala no momento da recepção, né? Se fosse velocidades peculiares, se fosse relatividade restrita, o que importa é se eu estou me movendo para um lado ou para o outro quando eu emitir, e se eu estou me movendo para um lado ou para o outro quando eu recebi, né? E é a velocidade, a diferença relativa dessas velocidades locais que importa, né? Aqui o redshift cosmológico não é isso. O que importa é a razão dos fatores de escala entre os dois instantes. Tá? Então, assim, fisicamente, embora o resultado seja também uma mudança do comprimento de onda, né? Fisicamente,
a razão, né, desse redshift, ou desse blue shift, redshift que está expandindo, né, mas desse redshift ou blue shift, esse efeito Doppler, a razão disso é radicalmente diferente, tá, de um redshift, de um efeito Doppler de relatividade restrita. Ok? E a maneira como a gente mede esses redshifts, tá, é através do deslocamento de linhas espectrais. Então, essencialmente, a gente sabe, dados certos elementos, qual tem que ser a posição das linhas, né, de linhas de absorção ou de emissão de elementos que estão presentes num dado objeto, né? Foi assim que a gente descobriu do que o Sol é composto, tem sódio no Sol e tudo mais, né? O Fraunhofer, uma das coisas mais importantes que ele fez foi apontar um espectrógrafo para o Sol, e no século XIX. E aí o que a gente sabe é que se a gente consegue identificar certas linhas e medir qual é o comprimento de onda observado delas, a gente consegue saber medir o redshift, né? E com o redshift a gente consegue medir a distância, né? O fator de escala, tá? Então, qualquer linha de emissão ou absorção que você identifique pode ser usada para calcular o redshift. Aqui tem um exemplo de um espectro de uma galáxia do projeto recente, do projeto SDSS. Isso aí está no redshift 0.1. Aí você vê que você olha o espectro e você consegue identificar, isso aqui é para ser a linha de hidrogênio alfa, isso aqui é a linha beta, né, série de Balmer. Isso aqui é uma linha de uma transição meio exótica do oxigênio, tá, que é muito comum em astrofísica, menos comum na Terra. E aí você identifica, beleza, identifiquei qual a posição que está, qual a posição que eu espero sendo medida no laboratório, ver a diferença, isso aí te dá o redshift. Tá? Então, isso é a ideia fundamental em cosmologia, porque o que a lei de Hubble mostrou é um caso particular do que a gente sempre faz. A gente está sempre medindo redshifts, que são relativamente fáceis de medir, e aí a gente mede alguma outra quantidade que te dê a distância, a gente calibra uma distância, e aí a relação entre distância e redshift ela vai depender do modelo cosmológico. No caso do Hubble, né, se você interpretar essa velocidade aqui como um redshift, tá? Então é uma relação de redshift por distância. No caso do Hubble, como a gente está no limite muito próximo, isso dá informação só sobre H0. Mas, de forma mais geral, em cosmologia, isso dá informação sobre outros parâmetros cosmológicos, tá? Quando você vai para redshifts mais altos. Isso aqui é só uma expansão de Taylor, o primeiro termo de uma expansão de distâncias cosmológicas. Tá? Então, essa relação entre distância e redshift ela é fundamental para a gente fazer cosmologia. Tá? Então, pergunta sobre isso, sobre redshift? Eu vou deixar esse slide aqui, que é talvez o mais representativo. Desculpa, Bruno. Essa fórmula ela é válida, acho que você mencionou, né, para curtas distâncias a princípio, né? Porque se a gente estiver, sei lá, extrapolando isso muito, né, para galáxias mais distantes, elas vão estar se afastando mais rapidamente também, né? Então, deveria levar em conta essa alteração do fator de escala, né? Ele já não seria mais constante. Não, então, não. Assim, essa fórmula, ela é válida em cosmologia. Ela é válida, sempre, tá? Uhum. Porque não tem nenhum caso em que a luz, o comprimento de onda da luz o período da luz seja tão lento, né, tão grande, que a distância entre duas cristas seja comparável à velocidade do universo. Tá? Tá. Porque também tem um limite observável, né? Na verdade, conforme as coisas vão ficando mais distantes, o redshift vai ficando maior, você vai descendo para diferentes comprimentos de onda, e aí vai ficando cada vez mais difícil medir, né? Então, uma coisa que esteja em recessão com uma velocidade, tipo velocidade da luz, você não consegue ver os duas cristas, né? Na verdade, tem umas sutilezas, mas essa equação ela é válida para todos os casos. O que não é válido para todos os casos é que seja uma relação linear entre a distância e a velocidade, tá? E o redshift. Isso aqui não é válido. Isso aqui é válido só no universo próximo, tá?
Uhum. Agora, essa relação aqui, essa hipótese, né, de você poder tirar da integral, você falar, né, que entre as duas cristas o fator de escala não mudou muito, essa hipótese é bem robusta, tá? Na maior parte dos casos, praticamente todos os casos que importam. Beleza. É só, não sei, tipo, uma intuição física por trás da não validade dessa dependência linear para longas distâncias? Não sei se teria alguma coisa assim para dizer. Tem, a gente vai falar disso. A gente vai falar disso amplamente, sim. A gente vai falar disso amplamente. Sim, não, beleza, tá bom. Obrigado. Tá bom. Então, eu vou passar super rapidamente por essa seção aqui de horizontes, tá? A gente sabe que a luz ela se propaga com velocidade finita, né? E o universo ele está se expandindo, você tem uma evolução do fator de escala, né? Então, se você supõe que o universo não é infinito em tempo, né, que ele não existe desde sempre, que ele tem um tempo inicial, digamos, Big Bang, assim, arbitrário, é um tempo, um T0, você consegue calcular qual é a distância máxima que a luz pode ter percorrido desde que o universo começou a existir. Isso é a distância comóvel, a distância do grid comóvel, né? O grid comóvel não muda, né? Então, você integra exatamente como você integrou ali para deduzir o efeito de redshift, você integra a métrica ali de Friedman numa direção radial, tá? Só que agora, entre um tempo de emissão, não é um tempo, o tempo de emissão você considera como se ele fosse o tempo de origem do universo, né? 0. E o tempo de observação seria hoje, tá? E aí isso vai te dar uma distância comóvel, tá? Que é aquele termo ali do lado direito, que a gente ignorou no outro caso. Mas você pode escrever a distância física, que é multiplicar esse R, né? Que é a integral ali do lado direito, pelo A. Tá? Essa distância, então, ela se expressa só em função do fator de escala e de uma integral temporal do fator de escala. Tá? Você pode ignorar ali as coordenadas puramente espaciais. Né? Então, você usa a equação de Friedman para escrever essa distância em termos da velocidade da luz e de uma integral ali do fator de escala. Tá? Essa distância ela tem um nome. A gente chama ela de horizonte de partículas, e ela é uma distância muito importante, que é a distância para além da distância física, para além da qual a gente não consegue receber nenhum sinal luminoso hoje. Tá? Então, isso não significa que o tamanho do universo é esse, mas ele é com certeza o tamanho do universo que a gente consegue observar hoje. Porque dali para trás, dali para frente, né, em termos de distância, não deu tempo ainda de um sinal luminoso chegar na gente. Então, conforme o nosso tempo vai passando, esse horizonte ele vai crescendo, né? Porque a luz, com a velocidade constante, né, para todo mundo, a luz ela vai vindo cada vez mais de longe, vai vindo cada vez mais de longe. Né? Então, inversamente, quanto mais para longe a gente está olhando, quanto maior o redshift, a gente não está olhando o objeto como ele é hoje, né? A gente está olhando o objeto como ele era quando a luz foi emitida. Então, quanto mais longe a gente está olhando, também é mais no passado que a gente está olhando. Tá? E a forma como esse horizonte evolui, ele vai depender também da composição do universo através da forma do fator de escala. Né? Tá? E aí você pode fazer uma questão análoga, que é qual é a distância máxima futura que a gente consegue influenciar com o sinal emitido hoje. Então, se a gente pisca uma luz agora numa direção arbitrária que a gente escolhe, quão longe esse sinal luminoso vai ter tempo de chegar até digamos, fim do universo, né? Que a gente não sabe exatamente qual vai ser. Tá? Você faz a mesma integral, só que na direção contrária, né? Saindo de hoje e indo, digamos, para um tempo infinito, supondo que o universo dure infinitamente. Tá? E isso tem um nome também, chama de horizonte de eventos. Então, regiões que estão além dessa distância não tem como ser influenciadas por nós, E aí, dependendo do modelo de universo, dependendo do conteúdo da história,
essa distância pode ser finita ou infinita. Então, em certos modelos de universo, a gente vai conseguir... hoje, a gente consegue, num futuro distante, influenciar qualquer ponto do universo, mas em outros não. Tá? E não é só em função do universo crescer, e aí parar de crescer, frear, diminuir. Você, no nosso universo que a gente sabe hoje que está entrando numa fase cada vez mais acelerada, justamente porque a expansão do fator de escala, o crescimento do fator de escala vai acelerando, uma velocidade, um sinal luminoso, ele começa a não conseguir alcançar o fator de escala, alcançar a distância máxima possível, né? Então, mesmo num universo que continue crescendo, né, a um tempo infinito, que não termine, que não tenha fim, o fato dele não ter fim e existir para todo o sempre futuro não necessariamente implica que a gente consegue ter conexão causal com todos os pontos do universo. Tá? Num universo, aliás, em aceleração, pode até implicar o contrário, tá? Que a gente atinge cada vez menos distâncias físicas com o nosso sinal luminoso. Tá? Então, isso aqui eu costumo gastar mais tempo num curso mais longo, mas aqui é menos importante para a gente hoje, mas vai ser importante, o horizonte de partículas em particular vai ser importante quando a gente for falar do crescimento de perturbações. Então, por isso que eu quis incluir agora 5 minutos disso, para a gente poder usar isso daqui a 2, 3 aulas. Eu vou remencionar o conceito em particular de horizonte de partículas. Tá? Eu vou voltar para isso quando a gente for falar do crescimento de perturbações. Tá? Então, aqui a gente chega na pergunta aqui, que acabou de ser feita, tá? Que é a questão de medir distâncias cosmológicas. A gente está falando aqui de como medir redshifts, né? E, como eu falei, se a gente quer reconstruir a história da expansão do universo, a gente quer reconstruir o fator de escala A, a estratégia principal é medir distâncias em função de redshifts cosmológicos. Tá? Só que o conceito de distância ele é ambíguo em cosmologia, não é que nem newtoniano ou euclidiano. Aqui, em realidade, em cosmologia, você pode ter múltiplas definições de distância. E, no caso euclidiano, essas múltiplas definições elas se equivalem. Né? Ela dá na mesma. Mas, em cosmologia, não. Dependendo de como você define a distância, as distâncias têm relações entre si, mas elas não são idênticas. Um exemplo que a gente já falou é a relação entre a distância comóvel, que é a distância no grid, né, e a distância física própria. Né? São duas noções de distância, ambas têm unidades de distância, porque o fator de escala é dimensional, né, naquelas coordenadas que a gente fez, e a distância física é o fator de escala multiplicado pelo xi. Né? Só que, embora elas tenham unidade de distância ambas, elas não são a mesma distância, a mesma noção. Né? E nenhuma das duas é diretamente mensurável por um observador. Porque a distância física ela pressupõe que você está fazendo medidas em 2 pontos no mesmo instante de tempo. A distância comóvel é pior ainda, porque é só uma distância coordenada num grid espacial, né? E a gente não faz medida disso, a gente faz medida multiplicado pelo fator de escala. Então, a gente tem que desenvolver outros métodos de como fazer medidas de distância. A gente já viu um método para fazer uma medida de redshift, de velocidade de recessão. A gente precisa agora fazer um método para fazer medida de distância. O primeiro método é aquele que eu falei, da paralaxe estelar. Eu realmente deveria ter incluído um slide de paralaxe estelar. Tá? Mas esse só funciona a distâncias curtas. Porque aquela oscilação do angular do objeto, dependendo de como a nossa posição muda, ela vai ficando tão pequena que a gente não consegue medir. Tá? Então, a gente precisa explorar maneiras alternativas de medir distâncias. Tá? As duas principais que a gente vai olhar são a distância de diâmetro angular e a distância de luminosidade. E essas definições são intuitivas, tá? Elas são relativamente intuitivas, mas em cosmologia elas se tornam mais complexas por conta da expansão do universo. Tá? Então, bom, a gente acabou de ver a distância comóvel, bem, bola para frente. Tá, o único detalhe aqui é que essa última equação aqui desse slide, eu recuperei esse slide de uma aula mais longa, né? Eram 2 aulas diferentes e tal, por isso que ele está aqui. Essa última equação, se você divide o seu fator de Hubble, o seu H, por H0,
E se você reescreve a equação em termos de redshift e não de tempo, tá? Que é uma quantidade observável do espectro das galáxias, então é um parâmetro melhor, porque você mede ele diretamente, o Z, né? Você consegue reescrever a distância comóvel em termos desse C sobre H0 aqui. Tá? Esse C sobre H0 ele é o que a gente chama de raio de Hubble. Tá? Ele é como se fosse uma distância, aproximadamente a distância do horizonte de partículas hoje do universo. Tá? Então, você consegue reescrever distâncias comóveis em termos de uma integral adimensional. O Z, né, uma razão de comprimento de ondas, não tem redshift, é um parâmetro puro, um número. O E de Z, você dividiu o H, a função de Hubble, pelo valor dela hoje, então também é uma função adimensional. Essa função aqui depende muito da cosmologia, essa função mas aqui ela é adimensional, então você tem uma integral de quantidades adimensionais, e aí você tem ali uma quantidade dimensional, que é esse C sobre H0. Tá? Que vai ser uma velocidade sobre distância, né? Que é o caso da constante de Hubble, que é um megaparsec. Então, ali no numerador vai ficar uma distância. Então, isso está consciente, é uma definição de distância. Tá? Então, essa é uma distância de referência muito comum que aparece nas equações cosmológicas, esse C sobre H0. Muita coisa que vai aparecer tem um C sobre H0 multiplicando alguma coisa dimensional, e essa coisa dimensional vai depender dos parâmetros do modelo, tá? E aí eu falei duas distâncias, distância de luminosidade e distância de diâmetro angular. Tá? A ideia da distância de luminosidade ela é simples. As duas são simples, tá? Mas vamos começar pela distância de luminosidade. A ideia é você usa um objeto cuja luminosidade intrínseca você conhece, tá? O que a gente chama de vela padrão, e você usa isso para estimar a distância. Então, se você sabe que uma lâmpada ela tem um certo brilho, ela está aqui no seu laboratório, você mediu o brilho dessa lâmpada. Tá? E aí você sabe que uma lâmpada idêntica a essa, você vê uma lâmpada idêntica a essa brilhando, tá? Só que é um ponto, você não consegue medir o tamanho angular da lâmpada, você só tem um brilho aqui e um brilho lá longe. Né? Aquele brilho lá longe ele vai estar muito mais fraco. Se você medir o fluxo que você está recebendo desse objeto lá longe, e você compara com o fluxo com a luminosidade intrínseca desse objeto, que é a luminosidade aqui que você calibrou no seu laboratório, tá? Você consegue obter a distância. Tá? A distância que esse objeto está. Então é intuitivo, né? Duas coisas com brilho igual. Quanto mais longe tiver a outra, mais fraco é o brilho. Tá? O brilho vai ficando mais fraco. Tá? Então a ideia de medir distância assim é muito tranquila, euclidiana, tá? Então, só para relembrar, passando bem rápido, se você pega um objeto com uma luminosidade que é energia total medida por unidade de tempo, tá? E o fluxo de energia recebido por unidade de tempo por unidade de área, né? Você pega um quadradinho ali, naquela figura ali à direita, caramba, o screenshot saiu com o nome do screenshot ali, né? No espaço euclidiano, naturalmente você vai ter que a distância, né, se você jogar para o outro lado, ela vai ser a raiz da luminosidade dividida pelo fluxo. Né? A questão é que agora medir distâncias ficou não trivial, né? No espaço euclidiano, você pode supor que a distância não muda, né? Tá tudo estático, faz uma medida aqui, anda para lá, faz outra medida ali, você calibra, você pode supor que um sinal tem velocidade infinita, tem todas essas simplificações que fazem com que essa medida seja muito fácil. No caso do universo Robertson-Walker, tem várias coisas diferentes. Né? Então, a primeira é que a área de uma caixa esférica, agora, ela não necessariamente é 4πr². Né? Ela agora vai depender de se o espaço é curvo, não o espaço-tempo, o espaço é curvo ou não. Né? Então, você tem aquele fator S de K ali, que é o fator que pode ser aquele seno hiperbólico, pode ser aquele seno, né? Aquele fator mais estranho que multiplica as componentes angulares na métrica, né? Naquela parametrização com Xi. E aí você tem dois fatores de redução com redshift. Cada fóton ele sofre uma redução de energia devido ao redshift. Tá? E aí vocês vão ter que acreditar em mim que aquela conta que eu fiz, que é clássica, né, das duas cristas, ela também é válida se você fizer uma versão quântica dela, né, supondo fótons individuais. Tá? E
O terceiro ponto é que você não está recebendo um fóton, você está recebendo N fótons, né? E a taxa de chegada desses fótons também ela é reduzida devido ao redshift, né? Então é um efeito temporal. Tá? Na hora que você coloca isso tudo junto, para contar o fluxo, o número de fótons recebido por unidade de área aqui, dado um objeto com velocidade arbitrária que você sabe lá na frente, lá distante, aquela relação ali, você substitui embaixo aquele d quadrado, né, que é a distância que você está da fonte, por esse termo aqui mais complicado, que tem um r quadrado físico aí, esse sk quadrado e um fator duplo de redshift. E é isso a gente define como uma distância ao quadrado. Né? Tem unidade de distância, a gente define como um dl ao quadrado. Isso é distância de luminosidade. Tá? Então, ele é uma generalização dessa distância que você obtém dividindo a luminosidade pelo fluxo. Tá? O fluxo é medido e você consegue medir localmente no seu espaço-tempo. Né? Muito da cosmologia é isso, né? Você traduzir coisas euclidianas para medidas locais. Tá? Então, o fluxo você consegue medir. O grande jogo da medida de distância da luminosidade em cosmologia, que, aliás, é o que a gente faz com supernovas, é o que a gente faz com cefeidas, né? São variações dessa mesma ideia, é você conseguir alguma maneira física, teórica, né, astrofísica, de deduzir qual é a luminosidade intrínseca do objeto. Tá? Então, no caso das cefeidas, que foi o que o Hubble usou, que a Henrietta Leavitt calibrou, você tem uma relação muito, muito robusta entre o período de oscilação do brilho de uma estrela, que você consegue medir, da cefeida, e com a luminosidade intrínseca dela. No caso das supernovas, você tem uma relação que você consegue calibrar entre a forma da curva de luz, então a cor, o pico e a largura, né? E a luminosidade intrínseca dela. Tá? Na verdade, eu acho que eu meio que não fui muito preciso no que eu acabei de falar. Espero que eu não tenha errado por muito. Mas a ideia é mais ou menos essa. Você usar as propriedades da curva de luz da supernova para deduzir a luminosidade intrínseca da supernova. Tá? Então, esse é o jogo. Quando você quer medir uma distância de luminosidade, você tem que ter uma relação, você mede o fluxo e você tem que ter uma maneira indireta de medir algo que te dê luminosidade. Aí você faz aquela relação ali entre luminosidade e fluxo e você obtém esse DL. E esse DL aqui ele vai ter cosmologia incluída aí no meio, né? Pelo fator S de K, pelo redshift e tudo mais. Tá? 2 segundinhos, por favor. Perdão, a gente tem um ligeiro problema aqui com a porta do escritório que eu estou trabalhando. Voltando aqui. Então, isso é uma das maneiras de você medir distância, tá? Não é a única. Uma outra maneira super importante de cosmologia é o que a gente chama de distância diâmetro angular, tá? E a ideia da distância diâmetro angular também é bem simples. Tá? Eu acho que ela é mais simples ainda. Se vocês olharem para essa foto, na lata vocês entendem o que é distância diâmetro angular. Tá? Se você supõe que todos os carros têm aproximadamente a mesma distância entre os dois faróis, está indicado aqui por essas setas vermelhas, né? E você sabe qual é essa distância? Se você, de onde você está, você mede o tamanho dessas setas, você consegue deduzir a que distância de você está o carro. Tá? Então, a ideia é essa, simples. É você usar um objeto de comprimento transversal conhecido, isso a gente chama de régua padrão, e você usa o fato de que você sabe fisicamente qual deve ser essa distância, compara com a sua visão aparente de qual é essa distância, e isso te dá essa distância transversal, essa razão das distâncias transversais vai te dar a distância longitudinal. Euclidianamente falando, é tranquilo aquela relação entre o arco e o ângulo na linha divisada,
Né? Essa fórmula ela aparece naturalmente do elemento de linha euclidiano. E aí, se você quiser generalizar para um universo de Friedman-Robertson-Walker, você segue a mesma lógica, tá? E você obtém uma fórmula para essa distância de diâmetro angular, vai ser aquela distância física ali, o fator de escala multiplicado ali pelo R por aquela distância angular ali que aparece, né, no termo angular. Tá? E aí, naturalmente aparece, em função do R, do S de K, do mais E, que a relação entre a distância de luminosidade e a distância de diâmetro angular, ela é 1 mais E quadrado, ela tem 1 mais E quadrado ali. Tá? Isso tem um nome, chama relação de dualidade. Tá? Então, são duas maneiras de medir, diferentes de medir distância. Tá? Essas maneiras não dão a mesma distância física, né, o valor da mesma distância, mas são ambas maneiras válidas. Então, isso vem falar como distância em cosmologia é um negócio complicado, né? Porque agora a definição da distância, você tem, no espaço euclidiano, se você definir distância pelo aquele método transversal, ou pelo método de luminosidade, ou pelo método, né, de distância física, ali, da métrica, qualquer dessas medidas dá a mesma distância. Em cosmologia, não. Os valores que você obtém são diferentes. Tá? Então, você tem que tomar cuidado com qual definição de distância você está usando. Em particular, no universo de expansão, tamanhos angulares não são intuitivos. Tá? Isso aqui está um exemplo. Então, no eixo X, você está saindo no lado esquerdo, você está em hoje, né, redshift 0, e você está indo para o passado ali, ou seja, distâncias cada vez maiores. Tá? E você está medindo a distância de diâmetro angular de um objeto, tá? Para diferentes valores de parâmetros cosmológicos. Isso aqui não importa muito, né? Importa só o fato de que os parâmetros influenciam a forma da distância, né? Então, você vê que, assim, em redshift muito baixo, naturalmente, o tamanho do objeto ele vai diminuindo, né? Só que chega num ponto, assim, no espaço euclidiano, você espera que quanto mais longe está a coisa, menor ela vai ficando, menor, vai ficando menor. Ficando até o ponto que você não consegue mais ver a distância, né? Na verdade, é o contrário, né? O vídeo está aqui, então aqui ele vai afastando, vai ficando menor, sumiu, né? Em cosmologia não é assim. Num universo em expansão, dependendo dos parâmetros cosmológicos, a partir de uma certa distância, o objeto pode recomeçar a crescer o tamanho dele angular no céu. Ele pode começar a parecer maior de novo, né? Então ele vai ficando menor, tá afastando, ele vai ficando menor, e aí começa a ficar maior de novo, né? É um negócio muito doido. Então, isso é altamente não intuitivo em modelos cosmológicos. E aí é que entra na razão da gente falar dessas distâncias, né? A relação entre o redshift e o fator de escala, ele conecta observações com as propriedades do universo. Por quê? Porque o A, ele as equações de Friedman, que a gente vai ver quando a gente fala de dinâmica, né? Ele depende das densidades, a gente resolve as equações de Friedman, o A vai ser uma função que vai depender dos parâmetros da componente do universo. Só que o A não é diretamente observável. Tá? Mas as distâncias cosmológicas são observáveis, elas dependem do A, dependem do redshift, né? E são bastante sensíveis aos parâmetros cosmológicos. Então, aqui tem dois exemplos, essas figuras são do livro da Barbara Hayden, que é um dos que eu recomendo para a parte de dinâmica, né? É uma das referências principais de cosmologia básica. E se você olhar aqui a distância luminosidade à esquerda e a distância angular, diâmetro angular à direita, e aí para três diferentes modelos, um modelo que é dominado só por energia escura, um modelo que é só matéria e um modelo que tem combinação dos dois, que é parecido com o nosso universo, né? Essencialmente o nosso universo, você vê que a distância, como a distância de luminosidade varia em função do redshift, é radicalmente diferente, né? Então, se você observa essa relação, você consegue deduzir quais são as componentes do seu universo, né? Tanto no caso da distância de luminosidade, quanto no caso da distância de diâmetro angular. Tá? Mas, para isso, para fazer essas medidas, a gente precisa de velas padrão e réguas padrão, como eu falei. A gente precisa de algo cujo brilho intrínseco a gente sabe e algo cujo tamanho intrínseco a gente sabe. E aí, o que acontece é que em cosmologia a gente tem essas coisas. A gente tem essas duas coisas. No caso das velas padrão, a gente tem principalmente as supernovas. E no caso das réguas padrão, a gente tem um negócio que chama oscilações acústicas de Baryon, que deixa uma escala muito marcada na distribuição tanto da CMB quanto da distribuição de galáxias no céu. A gente vai falar disso provavelmente só lá para a aula 5. Tá? Mas a gente tem
tanto velas padrão quanto réguas padrão. E grande parte da atividade em cosmologia observacional, é fazer essas medidas de um jeito robusto, correto, levando em conta todos os contaminantes astrofísicos, todas as nuances de medida, e usar isso para medir os parâmetros cosmológicos. Tá? Então, por isso que a gente investe tanta energia em entender essas distâncias, entender o redshift, porque é essa relação que a gente vai usar para medir propriedades do universo. Tá? Então, com isso, eu fecho a parte cinemática. Tá? Eu não vou conseguir fechar a parte dinâmica hoje, mas a gente vai poder avançar já bastante na parte dinâmica nos últimos 15 minutos aí que a gente tem. Perguntas, então, sobre essa parte aí de distâncias e de tudo isso que eu falei sobre distâncias? Coisas que vocês queiram discutir? Aqui, só para relembrar, está a ideia da distância de luminosidade, aqui está a ideia de distância de diâmetro angular, e aqui está como isso afeta a cosmologia. Vocês têm dúvidas? Bruno, rapidinho, só uma coisa, tipo, não sei se é uma dúvida que faz muito sentido, mas na minha cabeça, pelo menos, quando a gente está fazendo essas observações, né, a longa escala, a gente, eu não sei se isso já é levado em conta, e eu só não percebi isso, mas a gente não deveria considerar também, tipo, a matéria que está entre a gente e o objeto que a gente está observando, como essa matéria altera, digamos, o espaço, né, entre a gente. Tipo, isso não faria com que, tipo, a gente tivesse mais ou menos redshift? Isso é uma pergunta espetacular. Isso é uma ótima pergunta. Sim, sim. A questão é que a estrutura em grande escala, se lembrar, uma das primeiras figuras que eu botei quando eu falei de lente gravitacional, né, ela faz aquela estrutura filamentar. E a luz ela vem se propagando e ela vem sofrendo perturbações. Tá? Na média, essas perturbações você tem vazios, você tem aglomerados, você tem um pouco de cada coisa. Tá? Então, na média de todas as linhas divisadas, direções que você olha, a contribuição vai ser nula, eu acho. Eu não tenho nem certeza se ela vai ser nula, mas se ela desvia do nulo, é muito pouco. Tá? Só que, porque a estrutura em grande escala está correlacionada pelo colapso gravitacional, né? As oscilações, as flutuações randômicas, as flutuações aleatórias, por exemplo, da distância da luminosidade em direções diferentes, elas têm uma correlação. Tá. Então, se elas estão um pouco mais perto aqui na linha divisada, elas flutuam, elas têm uma probabilidade um pouquinho maior de flutuar na mesma direção. Certo. Probabilidade e quanto maior a distância, menor. Tá? Isso é um sinal cosmológico. Tá? Com isso, você consegue medir. Então, você consegue usar velas padrão, supernovas, para medir não só a distância da luminosidade, né, média, mas você consegue usar o lenteamento de supernovas, esse lenteamento gravitacional, né, correlacionado, para medir a estrutura em grande escala. Tá? Certo. E aí isso é uma coisa que aqui no Brasil o professor Miguel Partin na UFRJ acho que talvez a única pessoa que faz isso no Brasil e foi uma das primeiras pessoas a fazer isso com mais, não uma das primeiras, mas alguma das pessoas a fazer isso com mais interesse ao longo da década passada. É um trabalho, uma área que ele é especialista. Tá? Tem algumas poucas pessoas no mundo que fazem essa coisa e é importante, vai ser importante agora para a próxima geração de experimentos cosmológicos. É uma área super interessante, essa sub-área. Outra coisa que acontece, tá? Aí já desvia um pouco do que você falou, mas de novo, uma influência da estrutura, é que se você tem dois objetos relativamente próximos, tá? Eles estão, na verdade, eles não precisam estar completamente próximos. Deixa eu refrasear. Você pega dois objetos diferentes, eles estão colapsando gravitacionalmente, certo? Eles estão caindo em postos de potencial. Eles têm velocidades peculiares. Essas velocidades peculiares, elas te imprimem um redshiftzinho adicional. Tá? Certo, faz sentido. E aí, isso te dá informações indiretas sobre a velocidade da galáxia, do objeto, velocidade peculiar. Essa velocidade peculiar está relacionada ao potencial gravitacional, porque a razão principal dessa velocidade são as quedas nos postos de potencial, né, conforme a matéria está se aglomerando, por perturbações lineares. E esses postos de potencial, eles te dão informação sobre a gravidade, sobre a estrutura em grande escala e sobre os parâmetros cosmológicos.
Então, você também pode utilizar correlações nas flutuações, as flutuações de redshift das galáxias, agora não é da distância, as flutuações de redshift das galáxias, elas também não são puramente aleatórias. Então, você tem o lenteamento da estrutura em grande escala que correlaciona as medidas supernovas, e você tem a queda, né, a velocidade local peculiar das supernovas, que também correlaciona as medidas nesse diagrama de distância da luminosidade por redshift. Tá? Ambos esses efeitos são super interessantes e te dão acesso a parâmetros cosmológicos, tá, adicionais, que não, aliás, os principais que medem essa luminosidade medem. Tá? Essa parte da velocidade peculiar, então, ela é mais quente ainda, é uma área que está ficando super quente, porque os levantamentos agora de próxima geração vão medir centenas, sobretudo o LSST vai medir centenas de milhares, milhões de supernovas. E aí você, pela primeira vez, vai ter poder estatístico, potencialmente, para usar essa informação de maneira robusta, cosmológica. Isso é outra coisa que o Miguel tem feito há um tempo. Eu publiquei um paper com ele agora, em dezembro, a gente acabou de submeter um paper sobre isso. É uma área que tem começado a me interessar mais também, essa área das correlações das velocidades peculiares das supernovas. Então, foi uma excelente pergunta. Tem muita física aí dentro, sim. Não, show. Obrigado. Beleza, valeu pela resposta também. Então, de maneira mais geral, aproveitando o gancho, né, isso justamente vem mostrar que a ideia de homogeneidade de isotropia é aproximada, né? Uma ideia aproximada. Não quando você desvia, você começa a ter toda uma outra série de fenômenos físicos, né? Também que existem aí no modelo cosmológico padrão para ser explorados, né? Observáveis e previsões teóricas e tal, né? Então, isso tudo aqui pressupõe homogeneidade de isotropia, mas você não pode você não pode esquecer que isso é só aproximado. Né? Bom, beleza. Então, assim, a gente tem, se eu contei direito, a gente tem uns 10 minutinhos. Então, isso resume o que a gente queria entender com a cinemática. Né? A cinemática do universo, como as coisas se comportam dentro do universo, é o que permite a gente entender distâncias, entender redshifts, a recessão do universo, lei de Hubble, e agora a questão é que a gente quer relacionar isso com parâmetros do modelo cosmológico. Tá? Então, quando a gente trata da dinâmica do universo, a gente volta para aquelas equações fechadas que a gente tem. Tá? Essas equações elas descrevem a dinâmica, a evolução do fator de escala, por uma combinação de fluidos ideais. Tá? Então, a gente vai ter a equação de Friedman, a equação de continuidade para cada fluido e a equação de estado para cada fluido que a gente tem, tá? No universo. Então, o que a gente quer fazer em dinâmica cosmológica é definir a equação de estado para os fluidos que a gente quer investigar, fazer hipóteses sobre quais fluidos existem no universo, se for um só ou se forem alguns combinados, né? E aplicar de volta na equação de Friedman para deduzir o comportamento do universo como um todo. Né? E aí, uma vez que a gente deduza isso, a gente tem modelos que a gente pode comparar com as observações ali das distâncias por redshift para fazer medidas e verificar, né, se o nosso modelo está apropriado ou não. Então, como a gente falou de fluidos agora, nessa mesma aula, eu vou passar rápido, a gente viu que vai ser um tensor diagonal, né? E aí a questão é que você pode ter tipos de fluidos diferentes, né? Que você tem que deduzir, na verdade, você deduz essas relações de teoria cinética, de física estatística, tá? Mas é só para listar os resultados das componentes importantes do nosso universo. Se você tem matéria não relativística, em que a velocidade, o momento, é muito menor do que energia de repouso do objeto, um fluido ideal composto desse tipo de matéria, ele exerce muito pouca pressão. A pressão que ele exerce no entorno dele é desprezível. Tá? Em cosmologia, a gente chama isso tanto de poeira ou matéria, em geral. Né? A gente não tem... É matéria, em geral. Quando a gente fala de matéria, a gente está falando de matéria não relativística, tá? Tal que a pressão é zero. Então, o W é igual a zero, naquela equação de estado. Matéria relativística, aí a energia é dominada pelo momento. Tá? Em cosmologia, a gente chama isso tudo de radiação. Dá para mostrar que a pressão está relacionada, ela é igual à densidade sobre 3. Então, isso diz que a equação de estado é 1/3. Tá? Então, e no caso da constante cosmológica,
tá? E acho que na aula que vem a gente vai ver rapidamente de onde vem essa fórmula, tá? Você pode tratar a constante cosmológica, a energia escura, como um fluido hipotético de pressão negativa. A gente vai ver por quê, que isso aparece nas equações de Einstein, mas isso diz, então, que a pressão é igual a menos a densidade, então essa equação de estado é menos 1. Tá? Esse é o modelo mais simples, em que você, cosmológico, em que você pode ter essas três componentes em proporções diferentes. Dado uma equação de estado arbitrária, aqui, com essa primeira equação aqui, P igual a W ρ, né, a gente não precisa olhar os casos particulares. Né? A gente pode resolver a equação de continuidade de forma geral. Tá? Então, isso aqui é uma integração simples. Na hora que você bota o P ali igual a W ρ, joga o H a ponto sobre A, você joga para o lado, você tem o log de um, log do outro na integral, né? E aí você consegue, então, relacionar que o ρ ele vai ser uma lei de potência do fator de escala. A densidade ela vai estar relacionada com o fator de escala com uma lei de potência. Essa lei de potência vai depender da equação de estado. Tá? Essa equação aqui no meio, em preto. E nos casos particulares, então, e é isso que eu quero que vocês lembrem, é que a densidade de matéria ela evolui com 1 sobre o fator de escala ao cubo, então é meio volumétrico, né? Isso é a coisa intuitiva volumétrica. O espaço vai crescendo, a densidade de matéria dentro dele vai caindo com o cubo do que seria uma dimensão, né? Dimensão de física, digamos assim, né? De uma direção, se pegar o A dx dy dz, enfim, A ao cubo é isso aí, vai diminuindo. Tá? Então a densidade da matéria ela vai caindo com 1 ao cubo com o inverso ao cubo do fator de escala. Tá? No caso da radiação, dá para mostrar, ele cai com A à quarta. Então tem um fator de A extra que tem a ver com redshift, né? Conforme o universo vai expandindo, você tem o efeito Doppler cosmológico, então os fótons vão perdendo energia também. Então, eles perdem energia proporcionalmente a A e tem a diluição do número de fótons, da densidade de fótons, com volume, né? Que nem a matéria. Então, por isso que tem esse A a mais. Então, ela cai mais rápido. Tá? E no caso da energia escura, ela é constante. Ela não cai. Porque aquele W igual a menos 1 ali, ele mata ali na equação preta dele, ele mata ali o coeficiente. Tá? Então, na hora que você sabe o ρ em função do A, você pode pegar a equação de Friedmann, você tem ali o A ponto, né? Você tem ali no lado esquerdo, direito, funções do A e você resolve. Tá? Então, a primeira parte do jogo é você resolver soluções com uma única componente. Se você fizer uma solução genérica, com um único fluido ideal, e vamos supor um universo plano para simplificar, sem curvatura, tá? Você substitui na equação de Friedmann, você tem imediatamente ali a seguinte solução. Aqui não vai ter quadro branco nessa aula, desculpa, mas você vai ter essa solução. T sobre T0 é uma potência arbitrária ali com aquele dado. Tá? E ele supõe que você tem uma constante de integração ali que é nula, né? Um A na origem. Então, esse T0 ele vai corresponder a um cálculo de idade do universo. Tá? Você vê que, no caso de poeira, então... perdão. Isso aqui relaciona o fator de escala com o tempo. Tá? É o A de T. A gente pode querer escrever isso de maneira diferente com relação a redshift e tudo mais. Tá? Nos casos específicos, o poeira pura ela vai te dar uma evolução que vai com 2/3, uma potência 2/3, tá? Então uma lei de potência. A radiação ela vai com raiz de T e a constante cosmológica ela vai com uma exponencial. E você pode medir o T0 também, em cada um dos casos particulares. Isso dá um problema, aliás, imediatamente. É um universo de poeira puro. A idade dele é muito pequena. É 9 bilhões de anos. Isso é um problema, porque ele é menor do que a idade de alguns objetos muito velhos que a gente mede dentro do universo. Né? Então, como é que você pode ter um objeto dentro do universo que seja mais velho do que o próprio universo? Né? E isso foi motivo de controvérsia e discussão durante muito tempo. Como o universo está acelerando, na verdade, a idade dele é maior do que isso. Então, olhar esses casos específicos,
vamos olhar direto a cara deles, é melhor. Tá? Então, de novo aqui do Lamborn, mas o que ele chama de R, na verdade, é o A. Tá? Então, é isso. A radiação ela cresce com raiz de T, tempo cósmico. Um universo de matéria pura cresce com 2/3, e o de Sitter ele cresce exponencialmente, e aí você vê, inclusive, que você não vai ter necessariamente um Big Bang. Tá? Então, assim, eu passei rápido, né? É super simples você deduzir essas soluções simples, essas soluções de único fluido para o fator de escala. Tá? Mas aí tudo bem, eu te dei o A de T, mas o T não é observável, o A não é observável, né? Como é que isso aí vai se relacionar com tudo que a gente falou, né? Para que me serve? Para que me serve ter essa equação, uma equação tipo essa aqui, né? Para que me serve ter essas equações? Né? Então, a gente pode definir uma densidade crítica hoje no universo, que é a densidade de tudo que ele contém, e definir parâmetros de densidade adimensionais. Né? Então, se você pega a equação de Friedmann, que esteja com uma combinação arbitrária de fluidos, tá? E uma curvatura arbitrária, aqui eu botei de volta o fator de curvatura, né? Você pode definir essa quantidade, multiplicar e dividir os dois lados por H0 ao quadrado, tá? E aí você vai ter essa quantidade que é adimensional. Então, isso aqui do outro lado, na hora que você divide por H0 ao quadrado, você vai ter uma quantidade adimensional. Então, do lado direito, isso aqui que está multiplicando, isso vai ser uma densidade de energia, tá? E aí é o que a gente chama de densidade de energia crítica hoje. E essa densidade equivale a mais ou menos, em termos de massa, ela equivale a mais ou menos um átomo de hidrogênio por 200 litros de espaço. Ou 140 massas solares num quiloparsec cubo. Então, imagina que a Via Láctea tem, como eu falei, né, algumas de dezenas, centenas de quiloparsec numa direção, né, alguns quiloparsec na outra direção, e tem bilhões de estrelas, né, diferentes massas. Então, você vê que essa densidade ela é muito baixa. Né? Essa densidade média ela é muito, muito baixa. Né? E na hora que você escreveu essa densidade, você tirou essa densidade média, você pode reescrever a equação de Friedmann em termos dessas razões entre as densidades dos fluidos hoje e as densidades críticas. Então, se você pegar... E a gente viu que a radiação evolui com 1/4, a matéria 1/A3, a curvatura a gente não viu, mas ela vai com 1/A2 ali na equação de Friedmann. É só uma manipulação simples quando você usa a equação de Friedmann. Então, você pode reescrever a equação de Friedmann como uma razão ali do H com H0 hoje, né? Isso é um número adimensional. E do outro lado, você também tem uma função adimensional que depende das diferentes densidades das componentes do universo, que evoluem com o fator de escala, tá? Se você tem múltiplas componentes no seu universo. E no universo plano em particular, a soma dessas componentes todas ela vai dar 1. E eu vou encerrar aqui, a gente não vai passar para as múltiplas componentes, mas o ponto-chave de escrever dessa forma é que quando a gente chegar no final da sessão de dinâmica, o que a gente vai ver é que aquelas distâncias, os modelos para as distâncias, você consegue reescrever em termos desses ômegas, tá? Então, eles são números. São parâmetros adimensionais, são números, tá? E medir esses números te dá, com as distâncias, te dá as proporções das diferentes componentes do universo. E essas diferentes proporções vão te definir, através da equação de Friedmann, qual é a dinâmica do universo. Tá? Então, você pode usar a dinâmica do universo, né, para medir essas componentes, ou, sabendo as componentes, deduzir a dinâmica do universo. Então, esse é o jogo, em grande parte do jogo, em cosmologia observacional moderna. É encontrar maneiras espertas de medir esses ômegas, que vão te dizer quanto de matéria tem no universo, quanto de radiação tem no universo,
o universo é curvo ou é plano, quanto de energia escura tem. Tá? Quando a gente for falar, começando a aula que vem, a gente for falar de soluções com múltiplos componentes, a gente vai ver como isso se reproduz, como é que os diferentes modelos se relacionam com os valores desses diferentes parâmetros, né? E o que eles podem dizer fisicamente sobre o universo. Tá? Então, hoje eu vou ficar por aqui. Obrigado pela atenção e, bom, dúvidas aí para quem quiser perguntar. Então é isso. Obrigado, Bruno, pela aula de hoje. E perguntas, pessoal. Vocês podem perguntar qualquer coisa, tá? Oi, eu posso fazer uma pergunta? Claro. A gente distingue os tipos de redshift no Doppler, gravitacional e cosmológico, né? Em especial, redshift cosmológico é tratado diferente por causa da expansão do universo, como você disse naquele termo a ponto, se eu não me engano, né? Uhum. Então, porque tem um vídeo no YouTube que, pelo que eu vi, foi baseado num paper chamado Relatividade dos Redshifts. Eu assisti ele um tempo atrás e fiquei com essa dúvida até hoje, porque ele disse que o redshift gravitacional podia ser considerado um redshift de efeito Doppler, já que no caso da gente ter um observador estacionário em relação ao ponto, no caso da queda livre, né? Você não podia ver nenhuma mudança no comprimento de onda do fóton. Só que a questão é que ele disse que o redshift cosmológico também podia ser considerado como uma série de vários redshifts Doppler, sabe? E aí a pergunta que eu tenho é sobre essa parte. Eles realmente são os mesmos? Não, então, olha só. Eu não tenho certeza se eu entendi muito bem o ponto desse vídeo, essa questão de você encadear os observadores. A questão é a seguinte, o mecanismo físico que gera o efeito Doppler é diferente em ambos os casos. Mas o resultado é o mesmo, né? É você ter o comprimento de onda que muda de posição. Certo? Então, na verdade, é um problema não trivial quando você mede o redshift de um objeto distante, cosmológico, separar o quanto daquele redshift ali é devido à expansão cosmológica e o quanto é devido ao efeito cosmológico relativístico. Tá? A fórmula pode ser diferente, a origem física pode ser diferente, mas o resultado, que é, né, um shift, né, da posição dos comprimentos de onda, então das posições espectrais, é o mesmo. Então, isso pode criar muitas dificuldades. Inclusive, né, isso é parte da razão, não é a única, mas é parte da razão pela qual, quando você olha aqui a medida do Hubble em 1929, que tinha muito menos precisão, os pontos estão all over the place, né, tudo bagunçado, e as medidas mais modernas conseguem, né, uma relação muito mais linear, porque as incertezas nas medidas do redshift, você separar os tipos de objetos que você está usando e tudo mais, né, fica mais fácil. Aqui em particular, né, lembra que eu falei que a escala mais ou menos de velocidades peculiares típicas é da ordem de algumas centenas de quilômetros por segundo. Né? Aqui a gente, na figura da direita, a gente está medindo ali na faixa de 1000. Né? Então, a contaminação, digamos, por um redshift relativístico, né, efeito Doppler relativístico puro, é muito grande, é quase metade do valor da medida, né? Em alguns casos, a medida inteira. Enquanto que se você vai mais para longe, e você vai ter medidas ali de 30 mil, por exemplo, quilômetros por segundo, aí, sei lá, 300 quilômetros por segundo já é tipo 1%, entendeu? Então, vai começando a ficar mais fácil você lidar com isso. Mas voltando para finalizar e repetindo a resposta, são origens físicas diferentes, mas o efeito final, que é, né, mudar a posição, o tamanho do comprimento de onda, é o mesmo. E aí, realmente, isso é um problema, você fazer a distinção. Ah, tá bom, entendi. Então, realmente, tipo, tem casos em que eles se misturam mesmo, para distâncias pequenas. Sim, para quaisquer distância eles se misturam. A questão é que quanto mais longe o objeto está, o redshift cosmológico vai ser, a magnitude dele vai ser muito maior, então você consegue desprezar mais facilmente o redshift relativístico. Né? Ah, entendi, obrigada. Mas aproveitando a deixa, como eu disse na resposta para outra pergunta, né, é justamente o fato que você não pode desprezar completamente esse redshift extra que faz aquela medida de supernovas, das velocidades peculiares, e você conseguir medir o potencial gravitacional. Né? Tem uma outra técnica para medir isso que chama distorções de espaço de redshift,
eu só vou poder talvez falar disso na aula 5, mas que usa a mesma ideia, o fato de que você não tem essas coisas todas só se expandindo com a velocidade cosmológica, né? Você vai ter galáxias, na hora que você olha a distribuição em grande escala das galáxias, elas todas também, o redshift delas é ligeiramente alterado porque elas todas estão se movimentando um pouquinho, né? Estão caindo em postos de potencial. Então, esse efeito você consegue usar também para medir a gravitação local, né, no universo, nas regiões em que você está tendo essa formação de estruturas. Tem uma outra pergunta aqui, alguém colocou no chat, deixa eu ver aqui. Foi o Felipe, né? Pelo que eu entendi, considerando a energia escura, não teria necessariamente um Big Bang, vendo pelo gráfico. Como poderia ter sido o início do universo? Responde aí, Bruno. Então, isso aqui nota que não é a questão de ter ou não energia escura. Isso aqui é a questão de ter um universo que só tenha energia escura. Então, o que acontece é que a gente sabe qual é o fator de escala hoje, digamos assim, né? A gente está olhando para o passado, e se o universo ele tem essa expansão exponencial, ele não vai decrescendo até o zero. Tá? Porque você vê ali que aquele termo na exponencial, T menos T0, quando você está no T igual a T0, né? Aquele termo ali ele não é zero, ele é 1. Então, o que acontece é que você chega num mínimo, e se você vai para o passado, ele volta a crescer. Tá? E ele pode crescer para o menos infinito, assim, entendeu? Então, é um negócio que pode vir diminuindo, e aí tem um negócio que se chamaria um Big Bounce, digamos assim, e você voltaria crescendo para o outro lado. Mas, assim, os nossos melhores modelos cosmológicos, a gente vai ver na aula que vem, no início da aula que vem, a gente, em princípio, a gente sabe, dentro do contexto do modelo cosmológico, né, os melhores modelos, o modelo que melhor ajusta os dados de diferentes fontes, ele nos diz que o universo tem essas 3 componentes, tem matéria, tem radiação e tem constante cosmológica. E aí o que vai influenciar a dinâmica é a proporção na qual essas coisas estão, né? Então a gente vai ver na aula que vem que a solução que a gente trata como sendo a solução mais provável atualmente no nosso universo, né? Ela começa aqui no zero, seguindo a curva vermelha, a curva de radiação, tá? Em algum momento ela muda e começa a seguir mais ou menos a inclinação, né, e o comportamento da curva azul, e aí chega num certo momento, ela transiciona e começa a entrar na dinâmica da curva verde. Tá? Então, eu discuti esses casos específicos, né, de fluidos sozinhos, porque na hora que eu for discutir as múltiplas componentes que mais representam o nosso universo, né, cada uma dessas soluções ela vai ser representativa de uma era do universo. Né? Na verdade, o universo ele vai transicionando entre essas diferentes fases, entendeu? Então, no caso particular de um universo puramente dominado por energia escura, ele é menos pertinente para a gente fisicamente, né, dado o que a gente acha que é o modelo cosmológico padrão. Perfeito. Mais perguntas, pessoal? Caso contrário, a gente vai encerrar. O pessoal está agradecendo a aula aqui, Felipe, Juliane. Estão agradecendo a aula. Então é isso, pessoal. Se vocês, a gente vai disponibilizar tanto o vídeo, né, quanto o Bruno vai disponibilizar os slides. Então, vocês podem rever, tirar dúvidas para tirar amanhã também com o Bruno, caso vocês estejam ainda fazendo uma análise das dúvidas. E aí a gente volta amanhã com a aula 3, tá? Então, é isso. Agradecer novamente, Bruno, pela presença, pela aula. Agradecer a todo mundo também pela presença. Obrigado. E é isso. E vamos encerrar aqui. Vitor, você pode encerrar a gravação.